Na semana passada, a gente investigou um pouco a questão de algumas possíveis leituras do Édipo, né? Passando aí pela tragédia do Sófocles e por um entendimento da psicanálise. E começamos a falar um pouco como que a esquizoanálise retoma a questão do complexo de Édipo e para colocar isso em outros termos, né? Um termo não mais ontológico, né? O complexo de Édipo não seria constitutivo do humano, mas seria apenas uma desfiguração do desejo. Uma desfiguração do desejo que bascularia entre os polos do imaginário e do simbólico, da mãe e do pai, se mantendo preso num triângulo. Hoje a gente vai seguir falando um pouco sobre animalidade, interdito e transgressão. Então são algumas questões que eu vou usar para aprofundar a questão principal de hoje, que é a do incesto. É sobre o incesto enquanto uma certa proibição que incide sobre certos objetos de desejo, né, ligados aí à parentalidade. É por esse fio que a gente vai seguir, partindo de algumas ideias da psicanálise, partindo de algumas ideias do Georges Bataille, e passando também pelo livro A Lavoura Arcaica, do Raduan Ansar. Eu acho que o encontro de hoje se prolonga na semana que vem também. A gente segue com esse tema a partir das obras uma certa oposição entre o Artaud e o Georges Bataille, uma oposição que se coloca em termos da crueldade contra o erotismo. Duas perspectivas aí diferentes sobre o campo de imanência. E chegamos, depois disso, de novo no Deleuze-Guattari. Bom, primeiro eu trago uma frase do Alcorão, ela está copiada no Lavoura Arcaica, do Raduan Ansar, que é uma enunciação possível do interdito ao incesto, da lei contra o incesto. E diz assim: vos são interditadas vossas mães, vossas filhas e vossas irmãs. Então, o interdito ao incesto pode ser enunciado assim, mas há outras enunciações possíveis, há outras proibições, né, ligadas a outras formas de parentesco, mas, de maneira geral, o interdito ao incesto seria uma espécie de regra universal, segundo a psicanálise. Uma condição ontológica do humano, ou seja, uma regra que faz a passagem da natureza à cultura, da natureza à linguagem, e daí a diferença humana. Então, a perspectiva da psicanálise, descrita principalmente ali no Totem e Tabu, indica isso. Nós somos humanos porque regulamos as leis de parentesco, há regras de parentesco. O interdito ao incesto, então, é um negativo do qual há positivos, há regras, há prescrições sobre esse parentesco. Há também regras sobre com quem se deve casar, com quem se deve unir. Mas o principal estaria nesse negativo, nessa regra negativa, nessa regra que diz não. Às mães, aos pais, aos filhos, às filhas, aos irmãos, digo, a união, né, com esses parentes.
Então, a gente tem essa ideia de que a passagem da animalidade ao humano teria sido pelo interdito ao incesto. No Totem e Tabu é descrito isso, o Freud recorre a um mito, né? Uma espécie de fábula ali, mitológica, do pai da horda primitiva, né? Que retinha para si todas as fêmeas e expulsava os irmãos e os filhos machos. Até que os irmãos se voltam contra o pai, o matam e, num banquete totêmico macabro, o devoram. E esse pai morto teria, então, se instituído enquanto estrutura simbólica da civilização. Após a morte do pai, sentimentos ambíguos, né, de culpa, de amor com relação ao pai, teriam levado, então, os irmãos a instituir essa regra, a instituir o interdito ao incesto, para que nenhum deles mais pudesse ter as prerrogativas que o pai tinha. Ora, nessa passagem da animalidade à humanidade, da natureza à cultura, eu estou fazendo uma leitura antropocêntrica, né? Depois a gente pode questionar isso. Haveria uma passagem da imanência à transcendência. O que seria a imanência nesse sentido? O Georges Bataille diz que um animal é imanente em relação à sua presa, ao animal que ele come. Há ali uma relação de forças apenas. Só que nessa passagem do animal ao humano se instaura uma transcendência do sujeito com relação ao objeto. E nessa transcendência do sujeito com relação ao objeto, há uma passagem do outro, o outro vivente, ao estado de coisa, ou ao estado de objeto. Não temos aqui uma relação de forças mais apenas, mas temos uma relação que passa a ser mediada. Como que ocorre essa mediação? Essa mediação passa pelo cálculo, passa pela utilidade, passa pelo interesse, passa pela moral. É isso que permite que o humano, por exemplo, comece a não apenas caçar um animal e o comer na medida da sua fome, mas a construir cercas e juntar rebanhos, a produzir um regime de escravidão. É quando o outro é arrancado da sua posição imanente com relação a um ponto de vista e transformado numa coisa. Então, a passagem de um outro vivente para um outro que é uma coisa implica a utilidade que se quer extrair dele, o interesse, o cálculo, as imagens que se cria desse outro, os ideais que são construídos acerca dessa relação. Com isso, na leitura do Georges Bataille, a gente passaria de um mundo sagrado, em que haveria uma continuidade, em que haveria uma imanência entre as forças, para um mundo profano, em que há uma separação entre sujeito e objeto, mediados por ideais, por imagens, pelo princípio da utilidade, pelo princípio do prazer. Bom, então temos um cenário que a gente passa da animalidade à humanidade, pela via do interdito. É aí que se instaura o pensamento radical do Georges Bataille, né? Que vai pensar através da transgressão sexual e do sacrifício num retorno à animalidade, num retorno à imanência. Ora, se perdemos a imanência em função dos interditos que pesam sobre a sexualidade,
dos interditos que pesam sobre a produção de bens, é justamente pela transgressão sexual, que vai violar os interditos, e pelo sacrifício, pelo gasto desmedido, se violaria o princípio da produção e da utilidade. Então, o Georges Bataille tenta pensar um retorno da descontinuidade até a continuidade. Imanência, continuidade. O mundo profano, o mundo da razão, instaura uma descontinuidade. E ele pensa, através da transgressão sexual e do sacrifício, retomar essa continuidade. A imanência no Georges Bataille é igual à fusão, é igual à imediaticidade. É um gasto sem medida. É uma despesa sunturária. É um dom que não admite contraparte. Bom, a gente vem estudando já alguns encontros aí, alguns livros da obra do Georges Bataille, e hoje eu vou trazer alguns trechos do livro Minha Mãe, em que ele vai falar justamente, talvez, de uma das transgressões mais escandalosas, mais obscenas, que é a transgressão do incesto. Então, a gente vai ver primeiro no livro do Georges Bataille, Minha Mãe, uma história relativa ao incesto entre a mãe e o filho, e depois, através do livro Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar, a gente vai ver a história de um incesto lateral, com a irmã. Um homem com a sua irmã. Ora, a proposta da gente pensar justamente nessas vias que vão contra o interdito ao incesto é buscar o rastro do desejo. Porque se o simbólico vem instaurar um recalcamento que limita a fusão, que limita a onipotência, e diz de uma finitude, diz de uma incompletude irremediável, qual que é o outro caminho que não passa pela via do simbólico? Qual que é o outro caminho que aposta nesse desejo sem limite? Tomando essa direção do incesto, que é a mesma direção da animalidade, nós vamos desenhar um certo esboço de uma imagem do desejo que é construída, que é produzida pela pulsão de morte. É uma imagem do desejo que implica na estrutura perversa, que implica não na lei simbólica, mas no reviramento da lei, ou na construção de uma outra lei simbólica, de um outro simbólico. Já não passa pelo nome do pai. Na verdade, zomba do nome do pai, arrasa com o nome do pai. Mas a questão é, e a gente vai analisar ao fim dessa investigação, se esse é o desejo originário. Se essa aposta na transgressão é uma aposta ética, ou é apenas uma dialética em que, apostando no mal, a gente não fica senão preso no oposto do bem. Então, é uma certa investigação sobre o pensamento da negatividade, o desejo como negatividade.
Alguma questão, gente, antes de eu seguir aqui? Você teria uma única palavra para descrever a via oposta do simbólico? Eu não entendi, deu uma cortada. Vou mandar 7 aí. Beleza. A via oposta do simbólico, considerando ainda a neurose, é o imaginário. É a via do imaginário, né? É a via de uma busca de uma fusão com o outro, com a mãe. Mas, na estrutura perversa, se constitui uma outra lei simbólica. E essa outra lei simbólica, ela pode ter diferentes imagens. A lei simbólica, por exemplo, constituída pela perversão do Masoch, é a mãe das estepes, é a grande mãe. É ela que vigora nessa estrutura masoquista. Então é como se uma estrutura do nome do pai fosse substituída por uma estrutura materna. Então, depende, né? De outra via, tem outras vias, digamos, que não são esse simbólico que a gente conhece. Tem outras formas, outras estruturas que podem ser construídas. E há ainda o que a gente vai investigar hoje, talvez hoje ou na semana que vem, sobre um desejo sem imagem. Um desejo que passa no exterior, digamos, dessas estruturas. Ou que é o exterior delas. O Arthur pergunta sobre em quais textos do Bataille fala sobre a animalidade. Essas ideias que eu estou trazendo estão num livro que chama A Religião Surrealista. La Religião Surrealista, acho que está em espanhol. Então, são algumas conferências que ele deu nos anos 40, em que ele fala dessa imanência da animalidade, né? E dessa passagem ao humano, que é também a transformação do outro em coisa ou em objeto. Bom, então temos essa ideia de que a gente foi tirado do estado da imanência, né, pelo interdito, mas que estaria, então, no próprio, segundo o Bataille, estaria no próprio interdito, na transgressão do interdito, o acesso possível ao campo de força. Ora, se fomos tirados por um certo limite, por uma certa barreira, para ele, logicamente, que seria ultrapassando essa barreira que retomaríamos esse campo. Então, o erotismo no Georges Bataille é igual à supressão dos limites. E a supressão dos limites é também o acesso ao sagrado. Então, num dos livros, na minha opinião, assim, mais radicais do Georges Bataille, nem foi publicado em vida dele, eu acho que é um livro que foi editado póstumamente. Então, ele vai falar sobre esse tabu do incesto, e do incesto com a mãe, né? Então, de certa forma, nessa via perversa do Georges Bataille, o que se está recusando é a lei do pai. A lei do pai, justamente que eu enunciava com aquela frase do Alcorão, né? Que é: vos são interditadas vossas mães, vossos filhos e vossas irmãs. É justamente essa lei que funda
o simbólico, que funda a civilização, é essa lei que o Bataille vai buscar violar, em nome de uma outra estrutura simbólica. Uma outra estrutura simbólica que não aposta no pai, mas numa natureza obscura. Não aposta no interdito, mas na transgressão do interdito. Bom, então o livro começa com um rapaz narrando como que ele sentia ódio do pai, porque o pai vivia sempre bêbado e correndo atrás da mãe pela casa, batendo na mãe. Às vezes ele via a mãe meio desnuda pela casa enquanto o pai bêbado a perseguia. E só que um dia o pai acaba que morre. E aos poucos ele vai descobrindo, a mãe, depois da morte do pai, vai contando para ele que, na verdade, era ela que provocava o pai. Era ela que era obscena e sem limites, e que arrastava o pai para essas sujeiras. E ela vai começar a seduzir o filho. Não vai chegar no livro eles chegarem ao ato sexual, mas vão haver várias cenas compartilhadas com outras pessoas. Atos sexuais compartilhados, em que mãe e filho compartilham do corpo de outra pessoa. E só que, mais do que isso, o que a mãe está fazendo com o filho é a formação de um perverso. Então, pela primeira vez, ou no livro de maneira mais contundente, o Bataille, enfim, dá voz a uma mulher e deixa ela falar mais longamente. Então, essa mãe ela vai constituir uma teoria da perversão, uma teoria do mal, uma filosofia do mal. Tudo que sai pela boca dela é atroz e obsceno. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo puro para o personagem, que é o filho. Na página 20, ela diz para ele: ou melhor, página 22. Ela diz para o filho: você é gentil, eu não o merecia. Deveria ter topado com o estúpido que me teria ultrajado. Eu teria preferido. Sua mãe só fica à vontade na lama. Você jamais saberá de que horror sou capaz. Gostaria que soubesse. Amo minha lama. Acabarei vomitando hoje. Bebi demais. Ficarei aliviada. Faria pior diante de você. E ainda assim seria pura aos seus olhos. Teve então aquele riso obsceno que ainda me abala. Ele diz, na página 23, eu havia compreendido que a maldição, o terror, encarnavam-se em mim. Página 59, a mãe diz, o que eu quero, disse minha mãe, é mesmo que devesse morrer, por isso, ceder a todos os meus desejos. Os mais loucos, mamãe? Sim, meu filho, os mais loucos. Ela sorriu, ou melhor, o riso torceu-lhe os lábios, como se fosse, rindo, devorar-me. Vejam as implicações do riso no Georges Bataille, que é da ordem do contágio.
Minha mãe inclinou-se para a réia. O mesmo riso pueril nos excitava tão excessivamente, a proposta de réia era de uma incongruência tão louca, que nossos ventres agitaram-se, torcidos de riso, no meio dos outros. Os frequentadores começavam a nos olhar, já tomados de hilaridade, e sem compreender nada, tinham um olhar estúpido. Alguns hesitavam, apesar dos terríveis esforços. Estávamos arrebatados, loucos. Nossos risos redobraram pela hesitação que percebemos. O restaurante inteiro se pôs a rir, louco de ignorar o motivo, mas rindo a ponto de sofrer com isso, de ficar furioso. Esse riso inconveniente parava aos poucos. Mas no silêncio, afinal, uma moça estourava, não aguentando mais. O riso tomava a sala de novo. Com o tempo, os convivas, furtivos, o nariz no prato, emergiam do seu enfeitiçamento. Já não ousavam olhar-se. Então, o riso, como o erotismo, é dessa ordem do contágio. É como se fosse, tanto o riso quanto o erotismo, algo que desfaz as fronteiras entre os seres. E eles fossem tomados numa mesma onda. É por isso que a exasperação sexual nos personagens do Bataille é contagiosa. Vejam as implicações de um pensamento do mal radical para a ideia de Deus. Nem por um momento o pensamento de um Deus me atingiu. Ou melhor, se o buscava, era no delírio e nas delícias da tentação. Não buscava senão o terror do mal, o sentimento de destruir em mim o fundamento do repouso. Senti-me purificado da suspeita que alimentava de ter reclamado o apaziguamento, de ter tido medo. Tinha eu confessado alguma coisa do papel inconfessável de minha mãe? Estava e o desfrutava no estado de pecado mortal. Página 39. Na solidão em que penetrei, as medidas desse mundo, se subsistem, é para manter em nós um sentimento vertiginoso de desmedida. Essa solidão é Deus. Então, vejam só, num pensamento do mal radical, Deus se torna a desmedida, a falta de limites. Num céu vazio, o que há é a absoluta ausência de regras, de normas. E se os personagens do Georges Bataille são devotos de Deus, a devoção deles se dá no maior excesso, na maior obscenidade. Porque se Deus, o sagrado, está no erotismo, nessa condução até a continuidade, o caminho para isso estaria na violação dos interditos. Então, quanto mais se viola os interditos sexuais, da ordem do assassinato, da ordem da tortura, mais se aproxima desse Deus. É traindo o Deus cristão que se aproxima do Deus não cristão, desse Deus sem nome, desse céu vazio, desse azul sem limite. Então, de certa forma, como eu já trouxe aqui algumas vezes, o que está no fundo dessas cenas do Georges Bataille é a filosofia do Marquês de Sade, a filosofia que implica as duas naturezas, natureza primeira e a natureza segunda, né? Natureza primeira é aquela negação absoluta de tudo. E a natureza segunda
é um mundo em que os seres sofrem, mas também têm prazer. Tudo é relativo. Os personagens, então, do Jorge Bataille, como os personagens do Sade, visam a atingir a natureza primeira, a pura negação. O crime perpétuo. João, como chama? Primeira e segunda o quê? Desculpa? Primeira e segunda natureza. Natureza, tá. Obrigado. Bom, em algum momento, essa mãe resolve viajar para o Egito e deixar o filho em Paris. Ela sente que eles foram longe demais, só que ela continua enviando cartas a ele. Página 93. Nós fomos um pouco longe, dizia ela, tão longe que no momento já não posso falar-lhe como uma mãe. Entretanto, preciso falar-lhe como se nada pudesse nos afastar um do outro, como se nada devesse constrangê-lo. Você é jovem demais, está muito próximo do tempo em que rezava. Não posso fazer nada. Eu mesmo me revolto com o que fiz. Mas estou acostumada e poderia surpreender-me por ser superada pela minha loucura. Preciso uma coragem que você deve sentir para me dirigir a você, como se tivéssemos a força de aguentar. Talvez você adivinhe, nas minhas frases, por mais tristes que sejam, me esforço por atingir em você o que elas atingiriam se, num mundo inconcebível, estivéssemos ligados por uma pura amizade, só dissesse respeito aos nossos excessos. Isso me parece palavrório, estou revoltada com isso, mas a impotência e a revolta não mudam o que sou. Então ela diz para ele, incitando a continuar no caminho do mal, que ela desejaria que eles estivessem ligados por uma pura amizade, que só dissesse respeito aos excessos dos dois. Então vejam como essa paixão violenta, ela é antissocial. Em realidade, toda paixão é antissocial. Ela reúne um casal num mundo próprio, num mundo isolado, que precisa negar as outras relações para poder existir. Mas essa relação entre mãe e filho é ainda mais radical nesse isolamento. Aqui a gente percebe uma relação que tem o nome de cumplicidade. E como diz o Deleuze, na estrutura perversa, só há relações de cumplicidade ou de vítima. Só dá para haver cúmplices ou vítimas. E é na cumplicidade que mãe e filho se unem aqui. Página 96. Ela começa a falar para ele sobre um desejo que é sem objeto, que não tem nem mesmo ele como objeto, que a convulsiona. Deixo Paris, mas vou o mais longe possível. Mas em qualquer parte estarei mergulhada no mesmo delírio, longe de você ou perto de você, pois o prazer em mim não precisa de ninguém, emana apenas de mim, do desequilíbrio que contorce meus nervos incessantemente. Como você pode ver, não é de você que se trata. Eu o dispenso, quero afastá-lo de mim. Mas se trata de você estar nesse delírio, quero que o veja, quero que ele destrua. Escrevendo, entrei nesse delírio. Todo o meu ser em si mesmo está crispado. Meu sofrimento grita em mim, arranca-me para fora de mim, da mesma maneira que, ao fazê-lo nascer, soube arrancá-lo de mim. Nessa contorção, no seu despudor, não sou mais que um grito, que, mais que de amor, é de ódio. Estou torturada pela angústia e o estou pela volúpia, mas não é de amor, tem apenas raiva. Minha raiva o colocou no mundo. Esta raiva que o silêncio se impõe. Mas ontem, olhando, compreendi que você ouviu o seu grito.
Eu não amo você. Permaneço sozinha. Mas esse grito perdido você o ouve. Não deixará de ouvi-lo. Ele não deixará de feri-lo e eu, até a morte, viverei no mesmo estado. Viverei na espera desse outro mundo onde estou no paroxismo do prazer. Pertenço inteira a esse outro mundo. E você pertence todo inteiro. Não quero saber desse mundo capinado por aqueles cuja paciência espera que a morte os ilumine. Eu vivo no sopro da morte. Deixarei de existir para você se por um instante você esquecer que para mim é o sopro do prazer. Refiro-me ao prazer equívoco. Falei-lhe dos bosques e dos ultrajes aos costumes que buscava neles. Nada era mais puro, mais divino, mais violento que a minha volúpia nos bosques. Mas há uma iniciação. Sem essa iniciação não teria havido prazer. E nos bosques não teria podido arrasar esse mundo aqui para descobrir o outro. O que tirava as roupas da mocinha na entrada dos bosques eram as suas leituras no sótão de Ingerville. Mais adiante, 98. Mas eu quis fazê-lo entrar no meu reino, que não é apenas o dos bosques, mas também o do sótão. Em meu ventre fiz-lhe uma dádiva de febre, e é uma outra dádiva da minha febre que lhe faço, impelindo para os sulcos em que estamos atolados juntos. Estou orgulhosa com você de voltar as costas a todos os outros. Você o sente? Mas o estrangularia se dissimuladamente ou grosseiramente você tomasse o partido dos outros e recusasse o reino do meu sótão. Então ela, nessa cumplicidade perversa que entra com ele, ela diz que ainda o estrangularia se ele saísse dessa aliança contra a natureza, contra a social. Página 73. Creio não ter amado senão nos bosques. Não amava os bosques, não amava nada, não amava a mim, mas amava sem medida. Nunca amei senão você, mas o que amo em você não se iluda, não é você. Creio que amo apenas o amor, e mesmo no amor, apenas a angústia de amar. E só a senti nos bosques, ou no dia em que a morte, mais embaixo, ela falando da vida do casal, né? Dela com o pai dele antes do pai morrer. Mas para começar, sem que seu pai recebesse de mim a mais humilde satisfação, tive ligações com mulheres. Logo me veio a ideia de partilhá-las com o infeliz. Isso correspondia bem à aversão que tenho pelas situações regulares. Aqui está a torpeza. Eu o introduzia no meu quarto e pedia-lhe que participasse. Você compreende mal? Muitas vezes eu voltava com duas mulheres. Uma fazia amor com seu pai, a outra comigo. Algumas vezes as mulheres traziam homens e eu me servia deles. Às vezes até mesmo o cocheiro. Cada noite devia me fornecer os personagens de uma nova orgia. Depois eu batia em seu pai. Batia nele diante dos outros. Jamais me cansava de humilhá-lo. Vestia-o de mulher, vestia-o de palhaço e jantávamos. Eu vivia como um animal. E quando se tratava de seu pai, não havia limites para minha crueldade. Eu me tornava demente. Pierre, você saberá o que é a paixão ociosa. É uma condenação. No começo, as delícias de um bordel, a mentira devassa. Depois, o atoleiro e a morte que não tem fim. Curioso que tem, nesse momento em que ela fala que não amava senão nos bosques, e depois diz, foram as leituras no sótão que me levaram para os bosques. Me parece que, em alguns momentos, na fala dela, se roça uma imanência, digamos assim, mais vitalista. Quando ela diz, por exemplo, eu não amava senão o amor. Ou quando ela diz que acessava isso nos bosques.
parece uma paixão animalista, parece uma paixão que se conecta com as coisas por afinidade, por contágio. Só que depois ela diz assim, vou retomar aqui a página. O que tirava as roupas da mocinha na entrada dos bosques eram as suas leituras no sótão de Ingerville. Então, assim, quando ela fala dos bosques, isso nos remete, a princípio, para um retorno ao campo de forças, me parece. Quando ela fala de amar-se, não o amor, ela está falando do campo de forças. Mas quando ela fala que esse amor pelos bosques foi gerado pelas leituras dela, aqui se insere o elemento humano. Aqui a gente entende por que ela fica presa, tanto ela quanto o filho, na transgressão, no incesto. Porque, de fato, eles não estão acessando um campo animista. Eles estão acessando, talvez, um campo de forças, mas através de uma ideia transcendental, de um simbólico que não é o nome do pai, mas é o nome do pai invertido, é a caricatura do nome do pai. Vejam o que a mãe faz com o pai. Ela o veste de palhaço, ela o espanca. Então, está sendo instaurada aqui uma outra estrutura simbólica. Então, para o Deleuze-Guattari, por exemplo, o Bataille ainda está, digamos assim, separado da imanência, né? Eles não falam isso, mas é uma leitura possível, Deleuze-Guattariana. O Bataille estaria separado ainda da imanência, porque o que ele tem da imanência é ainda uma ideia. É outra estrutura simbólica que conduz as ações, que arrasta as ações. Já não é o bem, já não é a utilidade, já não é o interdito ao incesto, mas é o mal, é o dispêndio, é o incesto, é a fusão. Só que a fusão é apenas uma imagem da imanência. E uma imagem muito tosca, eu diria. É uma imagem de desconhecimento da imanência. Porque o que há não é a fusibilidade da imanência, é o campo de forças de perspectivas múltiplas. Mas o Bataille vê como a imediaticidade, a falta de mediação e a fusão. Por isso que ele busca a via da transgressão, dos interditos. Por isso que ele fica preso no avesso da lei. Ele ainda responde à lei pela caricatura, pela desfiguração da lei. Mas a desfiguração da lei ainda é uma desfiguração do desejo. Página 130. A mãe vai dizer para ele numa carta. A mãe está se referindo aqui a uma amante dele, como grande ursa. A grande ursa jamais saberá, escrevia ela, que o prazer da inteligência, mais sujo que o do corpo, é mais puro, e o único cujo fio jamais perde o corte. O vício é, aos meus olhos, como o esplendor negro do espírito, que me cega e pelo qual morro. A corrupção é o câncer espiritual que reina na profundeza das coisas. À medida que me perverto, sinto-me mais lúcida, e o desarranjo dos meus nervos é em mim apenas uma devastação vinda do fundo dos meus pensamentos. A mãe está criticando ele e a amante dele porque eles gostam dos prazeres da carne. Os prazeres da carne seriam uma sexualidade lasciva, porém ainda limitada ao corpo. Porque o que a mãe gosta é da perversidade, é da sujeira. É desse erotismo que precisa das imagens, das ideias, da inteligência. Uma inteligência deturpada, eu diria, mas de uma inteligência. Que não é senão aquela ideia transcendental, aquela ideia simbólica que conduz as ações dos personagens.
Mas essa ideia, ela é produzida pela pulsão de morte. Ela não é orientada pela pulsão de vida. Ela é uma imagem ainda da pulsão de vida. Implica o seu desconhecimento, implica o seu não exercício. Pensar que o desejo conduz à morte, que o desejo conduz à supressão de limites, que o desejo originário é o desejo pelo incesto, é ainda uma visão, eu diria, escatológica do desejo. Ou seja, uma visão que ainda dá um fim para o desejo. Não é mais o fim da civilização, não é mais o fim da reprodução, mas é o fim da transgressão, é o fim da sujeira, é o fim do oposto do bem. Então, me parece que há no Jorge Bataille justamente um fetichismo do desejo. São novas imagens que são dadas ao desejo. Imagens de excesso, de desmedida, de obscenidade. Só que talvez ainda seja uma imagem apenas do desejo. Oposta ao simbólico, oposta ao simbólico instaurado na nossa sociedade, do nome do Pai. Mas ainda assim um outro simbólico. A estrutura perversa. A estrutura em que reina a cumplicidade ou a vítimas e algozes, e carrascos. O fato dela dizer que esse prazer é da inteligência revela essa origem desse tipo de experiência enquanto uma imagem ainda do desejo. A inteligência diz de ideias. E essa é uma ideia sobre o desejo. Mas se é o desejo mesmo, o desejo por si mesmo, a pulsão desde o seu próprio ponto de vista, aí já é outra questão. Deleuze e Guattari dizem que a psicanálise fica basculando entre o simbólico e o imaginário, né? Ou seja, o mergulho na falta de limites e a constituição da lei, e o reconhecimento da falta. Mas eles dizem que tanto esse caminho do imaginário quanto do simbólico, e eu diria que ainda a constituição de outro simbólico, são imagens do desejo possíveis. Mas não é ainda o desejo por ele mesmo. O desejo por ele mesmo, o Deleuze e o Guattari dizem que é produção. O desejo é produção. Se o desejo é produção, ele é também processo. E nessa produção há diferentes fases. Nosso inconsciente é produzido como uma usina. Eles vão falar das 3 sínteses do inconsciente: produção, produção de registro, produção de consumo e reinscrição do consumo na produção. O que o Jorge Bataille pensa como desejo, esse gasto sem medida, estaria apenas na terceira síntese do inconsciente. Seria apenas uma parte do processo do desejo, ligado ao consumo. Bataille atribuiria ao consumo, o consumo à imagem absoluta do desejo, enquanto a produção seria oposta ao consumo. Deleuze e Guattari vão dizer, não, o desejo não é consumo, é produção. Ainda que a produção passe por essa fase do consumo, para ser de novo reescrita no processo. De novo retomar, né, o circuito. João, a segunda ou terceira síntese que você falou, que o Bataille fica? É a terceira, produção de Terceira? consumo. É. Obrigado.
No Bataille, a gente vai vendo alguns sinais da ordem do desejo, que são, por exemplo, os olhos turvos, os olhos escuros, os olhos perdidos, né? Os olhos de êxtase, em que não se vê mais a parte escura, só a parte branca dos olhos. Então, esses são alguns sinais desse êxtase. E no Lavoura Arcaica, que a gente vai entrar daqui a pouco, também há muito essa questão dos olhos. Se eu estou fazendo essa observação, gente, é porque eu acho que é relevante também para a clínica. O Radwan Nassar vai insistir na diferença entre os olhos limpos e os olhos turvos. São modos de captar signos do corpo. Signos emitidos pelo corpo. Seja o riso, seja o olhar, seja a voz. Página 119. O personagem principal diz: sonho com um mundo onde não houvesse ciúme. Ele falando sobre um momento em que ele e a mãe estão numa orgia com outras pessoas. Ela era como sei que era nos bosques. Segurava-lhe as mãos e sabia que estava diante de mim como uma mênade, que era louca, no sentido próprio da palavra. E eu partilhava o seu delírio. Se tivéssemos traduzido esse tremor da nossa demência na miséria de uma cópula, nossos olhos teriam abandonado seu jogo cruel. Eu teria deixado de ver minha mãe delirante de meu olhar. Minha mãe teria deixado de me ver delirar de olhá-la. Na ótica de um possível gourmet, teríamos perdido a pureza de nosso impossível. Então, eles também não realizam o incesto, eles não chegam ao ato. E ele diz que se eles tivessem realizado o ato, eles teriam perdido a pureza do impossível. Então, parece que há ainda uma espécie de dialética interminável entre o interdito e a transgressão. Eles mantêm, em algum lugar, esse interdito, sempre ultrapassando uma linha, sujando mais a relação, sem atravessar a linha do sexo, propriamente dito. Então, ele se mantém na perversão do olhar. Ele diz: se tivéssemos traduzido esse tremor da nossa demência na miséria de uma cópula, nossos olhos teriam abandonado o seu jogo cruel. Então, vocês veem que a maior perversão passa aqui, nem passa pelos órgãos sexuais. Eles pervertem tanto a questão sexual que nem passa mais pelo lugar, ainda que fosse um incesto, por uma reprodução possível. Passa pelos olhos. Passa por esse prazer, por essa perversão do olhar, que é o voyeurismo. Eles se eletrificam olhando um para o outro nesses momentos de obscenidade. Mas poderia eu esquecer os olhos loucos, aqueles olhos que olhavam do outro mundo, no fundo da sua obscenidade?
Então a mãe fala que ele é o filho dos bosques. Ele foi concebido através de um estupro, né? O pai estuprou a mãe quando era adolescente. E isso justifica, em alguma medida, também a raiva dela, né? A crueldade dela. Mas a crueldade dela era anterior ainda a conhecer o pai. A crueldade dela estava ligada àquelas leituras no sótão. E ela diz também que eles são sonhadores. O que seria ser sonhador aqui nessa perspectiva? O sonho, naquela perspectiva freudiana de realização de desejo, né? Realização onipotente de desejo, essa via alucinatória pela qual buscamos realizar todos os desejos. Eles são sonhadores acordados. Eles vivem sonhando, eles vivem realizando de maneira onipotente justamente os desejos mais loucos, mais obscenos, mais pecaminosos. É uma espécie de felicidade no tremor e na febre, no medo, na angústia. É isso que os instiga, é isso que impele o desejo para o batalha. Justamente o limite, o medo, a vergonha, a culpa. Em vez de conter o medo, isso impele. Em vez de conter o desejo, isso impele o desejo. Bom, e a mãe começa a apresentar para o filho outras mulheres. Mulheres amigas dela, e que são mulheres, em geral, ricas e tão obscenas quanto, não tão obscenas quanto a mãe, mas estão se formando, digamos, se iniciando na maldade da mãe. Então a mãe, quando viaja, marca um encontro para que ele encontre a Hansi. Eu leio um trecho agora sobre essa mulher que ele vai conhecer, digamos, sob a sugestão, né, sobre a bênção da mãe. No apartamento em que entrei, na poltrona funda, onde a bonita empregada me fez sentar, tive de ficar esperando. Uma profunda angústia me tomou. Subitamente a verdade revelou-se. Tive tempo de deter-me nela. Ontem, pensava eu, não podia saber nada sobre Hans. Hoje a evidência se mostra. A moça que eu amava, sem dúvida ainda amo, e que não poderei deixar de amar, faz comércio de sedução. Essa instalação luxuosa, a empregada provocante na chegada, bonita demais, havia sorrido ao dizer-me: a senhora está desolada, mas pediu-me para dizer-lhe: talvez o senhor deva esperá-lo um pouco. O que significava também, na véspera, aquela pressa em deixar-me? Ou a desenvoltura com que minha mãe havia disposto dela para mim, como de uma mulher cujo corpo está sempre disponível? O pior era a mentira do pretexto usado na recusa de entregar-se a mim na primeira noite. Eu lhe perguntarei imediatamente: com quem acaba de enganar-me? Estava tão infeliz que pensei em ir embora, mas mal pensara isso, compreendi minha impotência. Não iria embora. Enxugava o suor da testa, não aguentava mais. Pensei em reler a carta de minha mãe, mas isso era impossível. Eu precisava afundar na miséria em que a mais absurda paixão, a mais injustificada, acabava de me fazer penetrar.
A única coisa que podia fazer era insistir na reflexão sobre o objeto dessa paixão. Podia eu queixar-me de ter sido traído? Nem isso, pois precisaria admitir que ela me pertencia. Aliás, não podia acusá-la. Não tinha a menor prova. Se Hanse, como eu acreditava, fosse apenas uma cortesã, logo estaria perdido nas suas incontáveis mentiras. Engoliria, tanto mais quanto a ideia de perdê-la já me gelava. Meu pensamento divagava. Por um momento, a lembrança das suas palavras levou-me a acreditar que, se eu quisesse enganar-me, teria me falado de outro modo. Eu sofria, e demasiado viva em mim a imagem de Hanse me fascinava. Lembrei-me de que, furtivamente, no fiacre, ela me olhara rindo. Não pensava que haveria. Naquele momento estava tão bela que, pensando nisso, teria querido que zombasse de mim. Fizesse de mim o que tinha lido em um livro pornográfico. Um escravo moído de pancadas, gozando essas pancadas, gozando a sua escravidão. Ouvi a chave na porta. Hanse entrou ofegante. Fiz você esperar, disse ela. Olhe, eu não dormi. Chicote na mão, os cabelos ruivos sob a cartola brilhante. Hanse, com uma roupa preta de amazona, não estava apenas fascinante. Encarnava a obsessão que, naquele instante, acabara de me fazer levantar. Como se me adivinhasse, risonha e requieta, ela segurou meus pulsos. Minha roupa o perturba? Gosto dela e gosto de usá-la, mas, sobretudo, não veja nela o uniforme dos meus vícios. Sou voluptuosa, estou ansiosa para demonstrar isso a você. Ela apontava o chicote. Não gosto de usá-lo. Você está decepcionado? Vida é tão bonita. Então, ele fica tão fascinado por essa mulher que a mãe destina a ele, que antes mesmo de encontrá-la pela segunda vez, ele já está pensando que ela pode fazer dele o que ela quiser. Ele não vai ter a força para deixá-la. Então, ele chega a ter a fantasia de que ela poderia torná-lo um seu escravo e moê-lo de pancadas. E ele ainda iria gozar, apanhando. Gozar na escravidão. Percebem como que essa estrutura perversa, dentro dela, só há alguns termos que se pode ocupar, que é cúmplice, vítima ou algoz. São esses os termos que alguém pode ocupar na estrutura perversa. Nesse momento, ele ocupa, ou imagina, fantasia que pode vir a ocupar o lugar de escravo, lugar de vítima. E ela, como se respondesse à imaginação dele, chega vestida de dominatrix, com um chicote na mão. Vejam que a prostituição, para o Georges Bataille, ela só é pura quando ela não exige uma contrapartida, quando a prostituta não é paga. Porque isso, o pagar, colocaria de novo as coisas como separadas. Ou seja, colocaria o outro como uma coisa que se pode comprar. Então, a prostituição que interessa ao Georges Bataille é essa que implica um dar-se sem medidas, um dar-se sem contrapartida. É nesse movimento que a mãe é tomada, e é esse movimento que a mãe encarna no filho, possui no filho. Essa é a febre. Essa é a febre do desejo. Buscar um prazer sem limite, a qualquer custo, na direção dos interditos mais básicos da civilização, supostos pela civilização. Bom, nós estamos aqui falando sobre um caso literário, mas a perversão é uma das estruturas possíveis que organizam, digamos assim, a psique humana, né? Deleuze e Guattari vão dizer que é um território artificial onde o desejo é preso. E esse lugar
onde o desejo é preso na perversão, é na transgressão, é no avesso da lei, é no escárnio da lei do pai. No SAD, em nome de uma máquina destruidora de corpos, né? A natureza primeira, essa dissolução, esses átomos frenéticos e dilacerantes. No Mazoque, em nome da grande mãe, mulher das estepes, a mãe fria e severa. Ela tem relação com a dominatrix, essa instauração da mulher enquanto princípio simbólico. Bom, vou trazer agora alguns trechos do livro Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, em que se trata do incesto lateral, do incesto com a irmã. É a mesma fascinação barroca pelo mal, no Raduan Nassar, né? Pelo excesso, por essa via da ligação com a mãe, dos afetos como uma espécie de princípio molhado, que não há mais limite entre as coisas. Alguma questão, gente, antes de eu seguir? João, estou com uma questão aqui. Primeiro, em relação ao que você traz, assim, dessa relação incestuosa, então, né, entre mãe e filho aí no Bataille, onde parece que existe, então, uma lógica de que a realização do desejo, de certa forma, é a morte do desejo, né? No momento, se eles realizam esse desejo para de se tornar aí uma potência na relação entre os dois, né? Enfim, queria entender um pouco mais sobre esse ponto. E o outro ponto, parece que o Bataille ele parece que faz análise, né? Fez análise durante um tempo. Eu achei interessante aí no enredo o quanto que a mãe, né, bate no pai, faz o que quer do pai, né? É a algoz, é a dominatrix do pai. E depois parece que apresenta para ele, então, uma mulher que pode também exercer esse papel na vida dele, assim, né? Ele deseja também, né, estar nessa posição, não sei, masoquista, né? E ser dominado, né? Assim como o pai era dominado pela mãe, enfim. Viajei por esses caminhos aí, foi o que me ocorreu. Uhum. Eu acho que o desejo tende para a morte. E uma das imagens dessa tendência para a morte é o incesto. Mas é também um desejo que tende para a morte, levando sempre a um limite, ou atravessando o limite, né? Atravessando o limite justamente dos interditos que circundariam aquilo que a gente chama de humano. Mas, de fato, essa febre do desejo, ela conduz para a morte. A mãe, as personagens femininas e masculinos do Georges Bataille, eles cometem essas atrocidades, essas obscenidades, sem se importar com o corpo, sem se importar com a lei, mas sem se importar com os limites do corpo também. Então, eles não têm autocuidado, eles não têm lucidez, uma lucidez vital. Estão possuídos por uma ideia de excesso, de desmedida, a ideia do mal. A ideia de uma paixão que conduz até a morte. Uma espécie de romantismo obscuro aqui também no Georges Bataille, né? Assim como no Mazoque também. Sobre essa ideia o Georges Bataille, de fato, fez essa análise, e ele diz que só a análise tornou ele um ser humano viável, né? Que ele era totalmente autodestrutivo. Então, o livro que ele termina a análise dele escrevendo o livro A História do Olho, né? Só que essa questão do filho aqui no livro se parecer com o pai, não sei se é bem esse lugar masoquista que ele ocupa, porque a mãe, na verdade, está ensinando ele a estar no lugar dela. Então, esse momento, essa passagem aqui junto com essa amante é só temporário, ela não se torna dominatrix dele, né? A mãe está ensinando ele a ser tão sem limite quanto ela, e para isso ele pode ocupar várias posições. Ele pode ser o cúmplice, ele pode ser a vítima, ou ele pode ser o algoz.
A questão é atravessar esses limites perversos, né? Seja em qualquer um desses termos que efetua a estrutura. Felipe pergunta, por que barroca? Porque fica nessa oscilação entre o bem e o mal, né? Entre o interdito e a transgressão, entre o claro e o escuro. É como se um não se encontrasse senão no limite do outro, não na borda do outro. O bem só se encontra no extremo do mal. E o extremo do mal é o bem, é a pureza, é a santidade. É isso que, a respeito do Bataille, o Derrida disse que o Bataille seria um hegeliano sem reservas. Porque ele leva ao extremo a síntese e a antítese, sem nunca resolvê-las. Então vive-se uma contínua tragédia, né? Onde o bem e o mal estão fundidos. Esse céu aberto do Bataille não tem relação com a estrutura psicótica, é a estrutura perversa mesmo. Esse céu aberto, esse céu vazio, na verdade, vai ser ocupado por outras imagens. Talvez a imagem de uma caveira rindo com escárnio. Ele dá a imagem também do azul do céu, né? O céu, mas que não é tão vazio assim, porque é ocupado por fetiches, é ocupado por imagens. O pai do Georges Bataille, de fato, fica cego, era cego e sifilítico, e ele narra isso em alguns momentos, como que ele via o pai se mijando nas calças. E nesse momento o pai sentia um êxtase, um prazer. E ele via nos olhos desse pai um sol negro. São algumas das imagens, né, da infância aí do Georges Bataille. Ele conta também que o dia que a mãe morreu, ele se deita ao lado do cadáver da mãe e se masturba. Então, essas são algumas cenas da infância e da adolescência do Bataille que vão culminar, digamos, com a análise dele, né? E com esses livros obscenos. De fato, ele era muito perturbado por essas imagens. E precisou escrever, como ele diz, para apagar o próprio nome. João, Oi? eu não me recordo se foi, eu não me recordo se foi na história do olho que eu li, que ele dedica, enfim, a escrita dele ao psiquiatra, né? Que o psiquiatra que o aconselhou a escrever para buscar se entender, e foi a transformação na vida dele. Sim. É isso, ele fala que apesar de não ter sido uma psicanálise muito ortodoxa, porque só durou um ano, ele saiu transformado, né? Ele se liberta da obsessão dessas imagens. Mas vai continuar escrevendo, né? Sobre isso, sobre a transgressão, sobre o erotismo, Sim. a vida toda. Mas talvez tenha ficado menos autodestrutivo, menos... usava muito álcool, né? Também. Bom, vou passar agora o Lavoura Arcaica. Eu só vou trazer alguns aspectos, só vou entrar por um certo ângulo nesse livro, porque futuramente eu pretendo fazer uma aula só sobre esse livro. E eu só vou pegar algumas coisas mais centradas na questão do incesto aqui. Bom, se trata de um livro, tem também o filme, eu recomendo aí a todos, é um filme muito bom, assim, uma fotografia, uma estética muito interessante. Então é um livro e também um filme sobre uma família que vive numa fazenda, e essa família parece meio encerrada, como um molusco em si mesma.
Não aparece um fora da família, apenas quando ele foge para a cidade, o filho foge para a cidade em um determinado momento. E nessa família, o que vigora são os ensinamentos do pai. O pai faz longos sermões à mesa, e o pai é muito austero. Nos seus sermões, o pai fala de prudência, de paciência, fala de um tempo medido, de um tempo das coisas que precisam amadurecer, de um tempo que é sucessivo, que é linear. Tem toda uma ideia do tempo do pai. Enquanto o pai fala, o relógio mede as suas palavras na medida do pêndulo. As palavras do pai concordam com a medição do tempo do relógio, com o tempo cronos, com a utilidade, com o interesse, com a moral. Do lado da mãe, é outra coisa que impere, como a gente vai ver. Ele está falando aqui quando o dia em que ele abandona a própria casa da família. Quando fui procurar por ela, a mãe, eu quis dizer: a senhora se despede de mim agora, sem me conhecer. E me ocorreu que eu pudesse dizer também: não aconteceu mais do que eu ter sido aninhado na palha do teu útero por 9 meses e ter recebido por muitos anos o toque doce das tuas mãos e da tua boca. Eu quis dizer: é por isso que deixo a casa, por isso é que parto. Quantas coisas, Pedro, eu não poderia dizer para a mãe, mas meus olhos, naquele momento, não podiam recusar as palmas prudentes de velhos artesãos, me apontando pedras, me apontando paisagens esquisitas, calcinadas, me modelando calos, modelando solas nos meus pés de barro. Então, ele está dizendo por que fugiu de casa, né? E ele está dizendo que teria dito para a mãe, se tivesse parado para despedir dela, teria dito que ele está indo não mais, a não ser por ter sido aninhado na palha do útero dela por 9 meses e por ter recebido por muitos anos o toque doce das mãos dela. E ele diz na página 138. Se o pai, no seu gesto austero, quis fazer da casa um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu fazer dela uma casa de perdição. Então, é a narração de uma história de um rapaz, adolescente, que acaba se apaixonando pela própria irmã. Só que, ao justificar para o irmão essa paixão, ele diz que a culpa teria sido da mãe, porque a mãe deu afeto demais. Se o pai era austero, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu fazer da casa uma casa de perdição. O pai queria um templo. A mãe transformou a casa numa casa de perdição. Enquanto o pai colocava os limites da casa, a mãe dava carinho, dava amor. E é isso que teria encaminhado ele nesse caminho, nessa direção. Em algum momento ele diz: eu que mais amei em casa, a todos em casa. Então ele era o filho, a ovelha negra, né? Como se diz, o filho perdido, aquele que é recusado, aquele que é o preguiçoso, aquele que é da estirpe de Caim, tem a marca de Caim na testa. Ele que se diz um possesso, um epilético,
um endemoniado, ele sentia as dores, as agonias, os desejos, os anseios de cada um na casa, porque desde cedo ele remexia no cesto de roupa suja. E todos os eflúvios, todos os líquidos, todos os fluxos, todos os humores dos corpos atravessavam o corpo do André. Ele parece alguém supersensível, ele parece que é alguém que acessa as pessoas através das roupas delas. Ele é sensível ao que se passa nos outros membros. Então, ao mesmo tempo que ele recebe o golpe do pai, o interdito, o cajado na cabeça, ele também é atravessado por todos os secretos eflúvios, escondidos, recalcados nos corpos dos seus familiares. Página 138. 138 não, 113 agora. Ele agora está tentando convencer a irmã a ficar com ele. Então ele está fazendo a defesa do incesto para a irmã. É a página 112. Tá aqui. Página 123. Ainda não. Ele está tentando convencer a irmã do incesto, na página 135. Ana, no esforço de fazer o melhor, quem chega ao núcleo? Não podemos esquecer que as estradas, como qualquer caminho, só a flor da terra é que são rasgadas, e que todo traço, mesmo a vida no subsolo, é sempre um movimento na superfície ampla. A razão é pródiga, querida irmã. Corta em qualquer direção. Consente qualquer atalho, bastando que sejamos hábeis no manejo dessa lâmina, para vivermos nossa paixão. Despojemos nossos olhos de artifícios, das lentes de aumento e das cores tormentosas de outros vidros, só usando com simplicidade sua água lúcida e transparente. Não há então como ver na singularidade do nosso amor manifestação de egoísmo, conspurcação dos costumes ou ameaça à espécie. Nem nos preocupemos com tais nugas, querida Ana. É tudo tão frágil que basta um gesto supérfluo para afastarmos de perto o curador impertinente das virtudes coletivas. Que guardião da ordem é esse? Aprumado na postura, é fácil surpreendê-lo piscando o olho com malícia, chamando nossa atenção, não se sabe se para o porrete desenvolto, que vai na direita, ou se para a esquerda, lasciva, que vai no bolso. Ignoremos, pois, o edital impertigado desse fariseu. Seria fraqueza sermos arrolados por tão anacrônica hipocrisia. Afinal, que cama é mais limpa do que a palha enxuta do nosso ninho?
Então, ele está propondo a irmã, em algum momento, dar um passo atrás e não cede mais a ele, e ele tenta convencê-la do incesto, deles levarem adiante. E sabendo da possibilidade do escândalo, ou melhor, do escândalo certo, ele propõe a ela que eles usem máscaras, que eles escondam de todos na casa sobre isso, sobre o caso deles. Só que o André, tomando esse caminho da aposta no incesto, diante da recusa da irmã, ele fica cada vez mais louco, cada vez mais possuído, cada vez mais endemoniado. Porque se ele não pode ser aceito na família, se ele não pode se unir com ela dentro da família, ele então é um enjeitado, ele é um recusado. Ele é o anjo caído. E chega em algum momento a dizer, então, que se ela não quer ficar com ele amaldiçoa a casa. Ele quer ver a casa abaixo. Ele quer ver a casa sendo arrasada. Porque se ele não pode ter a parte dele, ele é um faminto, ele diz. Ele não quer esperar a vez dele, como ele diz que como o pai diz que as coisas vêm no seu próprio tempo, as coisas exigem paciência. O tempo do demônio, ao contrário do tempo de Deus, que é o tempo linear, é um tempo escuso, é um tempo que serpenteia, é um tempo incapturável, é um tempo desordenado. Então, o André, sendo recusado, ou melhor, recusando a lei do pai, em algum momento não encontrando mais a cumplicidade da irmã, ele passa a se sentir possuído. E então abandona a casa. Porque ele diz que a ele só restava ou a morte ou a fuga de casa. E ele escolhe a fuga. Me parece esse livro do Raduan Nassar uma das prosas assim, mais bonitas da literatura brasileira. É uma prosa muito poética e ele vai, digamos assim, tomando o discurso do possuído. É o discurso do possuído que a gente vê na boca do André. Mas aqui o possuído é alguém possuído por uma ideia. A ideia é contra o bem, contra a lei do pai. Essa ideia que fala pela boca dele. A ideia de um excesso de afeto, de um excesso de amor. Sem controle, sem limite, sem reserva. Irrefreável. Ele empreende um verdadeiro combate para convencê-la. Ele tenta de todos os modos, com argumentos, com ameaças, dizendo que vai passar a ser o mais trabalhador da família, o homem mais sério da família, mas ela não se deixa convencer, porque talvez pressinta que, na verdade, ele não quer voltar para o seio da família. Ele quer naturalizar o incesto como um segredo, naturalizar para os dois o incesto como um segredo no seio da família. E a isso ela não consente. Nessa direção ela não vai com ele. E aí a gente vê o desejo como um resto, né? Na medida em que ele deseja, não quer, não aceita nesse momento, o desejo dele faz com que, na queda, na perda desse amor, ele se sinta um resto. Um resto deve ser expulso do mundo.
deve se retirar do mundo. O resto não serve para nada. Então, ele passa a ser cada vez mais autodestrutivo. Então, na cena inicial do filme, do livro, em que ele conversa com o irmão, e ele está num quarto de uma pensão, a imagem que é descrita dele é de alguém em processo de autodestruição. Ele dá a entender que fica o dia se masturbando num quarto fechado, bebendo vinho. Ele está preso na imagem do incesto. Ele está preso nessa imagem que é conduzida pela pulsão de morte. Então, se ele não pode possuir tudo através da mãe ou da irmã, ele vai se dissolver no álcool, na masturbação, na obscenidade, com as prostitutas. Bom, quem já leu ou já viu o filme, como se sabe, ao fim há ainda uma outra retorno da lei. Há um outro retorno da lei como punição ao desejo diabólico dos filhos. Mas tanto pela via da punição quanto do interdito, tanto da via do interdito e da punição, quanto da transgressão e do excesso, o que nós temos são imagens do desejo, desfigurações que confundem o desejo. Um desejo perdido, capturado por um território artificial. O desejo, enquanto exercício, enquanto avaliação, enquanto processo, é perdido por uma imagem. Seja a imagem da lei do pai ou a imagem da mãe, ocupando essa estrutura simbólica. Em todo caso, nós temos um desejo originário sem imagem sendo cooptado por ideais ou por imagens. Eu acredito que poderia ser legítimo o amor pela irmã. Só que o modo como isso se dá, esse desejo onipotente, sem limites, que não vê nem mais a vontade dela, não vê nem mais outras condições ali, é um desejo perverso. Pode ser que eles tivessem uma aliança real e funcional, só que o modo como ele conduz as coisas implica uma tendência onipotente, uma tendência de fato diabólica, uma tendência perversa, porque conduz à autodestruição e à destruição do outro também. Então, nessas referências que eu trago do Bataille e do Radon Nassar, mas também na psicanálise, o desejo originário ameaça ou é ameaçado de ser engolido pelo útero materno. O desejo originário é atraído pelo desejo da mãe. Por isso que ele precisaria passar pela castração simbólica do pai. A psicanálise, de fato, pensa que o desejo, para nós resolvermos o complexo de Édipo, precisaria sair desse lugar de engolimento pelo desejo materno para o corte, a castração, o reconhecimento da falta, o reconhecimento que não há totalização possível, que não há retorno ao útero. Enquanto que os personagens do Georges Bataille e o personagem do Radon Nassar, eles apostam não no simbólico, no nome do pai, mas eles apostam na transgressão, no retorno ao útero, no incesto. Mas, de um modo ou de outro, pelo simbólico, ou pelo imaginário, ou por um outro simbólico, o que nós temos são imagens sobre a vida, sobre o desejo, sobre a pulsão. Imagens que são construídas sobre um fundo de pulsão de morte, de onipotência,
de falta de limite. Isso não é eros, não é a pulsão de vida, não é uma avaliação constante. Isso é uma imagem da pulsão. Uma imagem produzida pelo não exercício, pela falta de prática. A vida, nesse sentido, não conduziria à morte, a esse arrebatamento sem limite, a essa exasperação pelo caminho da angústia. Mas a vida é um critério de avaliação singular, que exija que o desejo seja uma decisão feita a cada vez, uma decisão que afirma a vida. Então, de novo, eu não estou nem defendendo o interdito ao incesto e nem o incesto, propriamente. Estou dizendo que o desejo pode passar por essas duas imagens, mas que ele ainda é outra coisa. Eu até consentiria na legitimidade desse amor pela irmã. Mas tudo depende das condições em que se atualiza esse desejo. Talvez o caminho mais funcional fosse que eles fugissem de casa, que eles constituíssem para eles um outro lar. A perversão do André está em querer instituir o incesto no interior da família burguesa, como segredo, como máscara. Uma máscara que dissimula a relação. Isso é perversão. Isso é cuspir na cruz. Isso é cuspir na lei do Pai. Mas ficar ainda atrelado a ele. E se volta contra os desejos perversos, contra os desejos transgressivos ao fim. Talvez estaria fora da casa a possibilidade do desejo dos dois, enquanto cumplicidade, ser levado adiante. Dentro da casa, esse desejo só poderia fazer a casa ruir ou ele mesmo ser esmagado. Que é o caminho final, né? O caminho, é a direção a que é conduzido. Bom, gente, eu vou começar a trazer agora algumas questões da esquizoanálise, do Deleuze e Guattari, como que eles veriam esse interdito ao incesto, o complexo de Édipo, e toda essa questão que a gente viu até agora. Mas eu vou apenas começar no Deleuze e Guattari hoje, não vou muito adiante. Na semana que vem a gente continua com o Deleuze e Guattari e uma certa oposição entre o erotismo do Georges Bataille e a crueldade no Arthur. A gente vai ver como o erotismo Voltei, gente. Desculpa. Vocês me escutam? Oi. Vocês me escutam? Bom, gente, eu vou fazer só um comentário rápido e vou encerrar. Então, a questão para o Deleuze e Guattari é o seguinte: para eles, o interdito ao incesto não é um universal, não é a condição do humano, como a psicanálise acredita, né? E como a antropologia do Lévi-Strauss em algum momento também colocou, né? Digamos que, para o Deleuze e Guattari, o interdito ao incesto não é universal, porque os sócios não nascem na negação do desejo, na negação de um desejo suposto animal. Mas os sócios é uma coextensividade da produção desejante como produção social.
Deleuze e Guattari não pensam que a sociedade, a civilização, a linguagem é produzida pela negação do desejo, mas é uma coextensão do desejo num plano coletivo. Então, para eles, o que a gente chama de sociedade, ou sócios, é uma forma de ligar o desejo. É uma forma de atrelar o desejo em certo encadeamento. Daí eles falam de 3 máquinas sociais ao longo da história mundial. Máquina primitiva, bárbara e capitalista. Na máquina primitiva, o desejo é ligado por codificação. Na máquina bárbara, o desejo é ligado por sobrecodificação. E na máquina capitalista, por descodificação relativa. Então, a produção social para ser instaurada, ela não é um recalcamento do desejo, mas é um modo de organizar o desejo. Então, entre os primitivos, o modo de organizar é pelo código. Os bárbaros pela sobrecodificação e nos capitalistas por uma descodificação relativa. A gente já falou um pouco sobre isso. Mas só lembrando que a codificação, ela implica dívidas que são marcadas diretamente na pele. Pensem, por exemplo, os rituais iniciáticos entre os selvagens ou primitivos. A sobrecodificação implica a instauração de um significante que vem do tirano, que vem do déspota. E a descodificação relativa do capital implicam axiomas que descodificam a relação das pessoas com a terra e também com um governante central, né, com um governante absoluto. Mas põe os sujeitos em vista de uma descodificação relativa do valor, uma descodificação relativa daquilo que é desejável. Então, aquilo que é desejável passa a variar segundo o mercado. Variar segundo a produção, segundo o consumo. Segundo a moda, segundo o fetiche da mercadoria. Só que o desejo originário, antes de ser ligado pelos sócios, dessas diferentes formas que eu falei, esse desejo é uma maquinação desejante. Ele não conduz à morte, ao inanimado. É uma forma de desfigurar esse desejo. Essas imagens de que o desejo conduz à morte, ao inanimado, ao incesto, são modos de desfigurar e cooptar o desejo. O desejo, para o Deleuze e Guattari, é uma produção desejante, é uma usina de produção, é um sistema de fluxos, é uma pulsão sem objeto, ela passa pelos objetos. Os fluxos passam entre os pontos de vista, entre os vivos. Mas esse desejo é um desejo de desejo. Ele não tem um objeto como fim, seja o incesto ou seja a lei do pai. Esse desejo é um desejo revolucionário. No Deleuze e Guattari, é esse desejo revolucionário que é dissimulado quando a gente só coloca as duas opções entre a transgressão e o interdito, entre o incesto e o interdito ao incesto. Os sócios têm medo dos fluxos libertos, dos fluxos descodificados. Daí que os códigos, os interditos, as prescrições, são modos de controlar o desejo, desfigurando esse desejo. Então, a psicanálise supunha que o interdito viria proibir um desejo incestuoso latente.
Ora, o interdito existe porque existe um desejo incestuoso. Um desejo incestuoso, latente e universal. Só que, em verdade, pensando ao modo da esquizoanálise, é o interdito que prende o desejo na imagem do incesto. Então, a gente está invertendo as coisas aqui. Não é o desejo pelo incesto que necessita, então, de um interdito que venha proibi-lo. É o próprio interdito que fixa o desejo no incesto. Então, esse avesso da lei, essa paixão do proibido, essa negatividade, ela desfigura o desejo e justifica que a sociedade, que a família passe a reprimir o desejo. Os lugares, os objetos incestuosos, ao adquirirem essa aura de proibido, de secreto, eles absorvem a capacidade revolucionária do nosso desejo. A gente é confundido. Se colocam certas coisas como proibidas, passamos a imaginar que é o proibido que devemos ansiar, que é o proibido que devemos aspirar. Então, nós somos confundidos por essas imagens. Elas nos prendem. Nós ficamos presos ao proibido. E aqui eu falo não só das questões incestuosas com a mãe, com a irmã, com o pai, com a filha, com o filho, mas também das chamadas perversões, dos fetiches. É aquilo que é proibido, é aquilo que seria deslocado, é aquele objeto que não é o objeto ligado à reprodução. Ora, eu compreendo que o desejo possa desejar outra coisa, que não uma pessoa inteira, que não os órgãos de reprodução. Mas na medida em que o desejo fica preso num objeto fetiche, ele instaura uma nova máquina miraculante, uma nova máquina milagrosa. É como se Deus, é como se a lei agora estivesse não mais no interdito ao incesto, mas no desejo compulsivo por um objeto, por uma cena, por uma fantasia. Percebem por que a perversão ainda não atinge o campo de imanência da esquizoanálise? O campo de imanência da esquizoanálise implica um desejo como processo, um desejo como produção. É possível, sim, que o desejo fique preso no fetiche, codificado pelo fetiche. Mas o desejo mesmo não é fetiche. O desejo mesmo não tem imagem, não tem destino final, não tem finalidade, não tem objeto privilegiado. É um desejo, é um desejo de circuito, é uma pulsão que contorna o objeto. Isso para que continuemos desejando. Porque se o desejo é paralisado no objeto, quando ele já não tem, ele é ameaçado de morte, de ser o resto, de ser o imundo, que deve ser expulso para fora do mundo. Por isso que o Deleuze e o Guattari no Antiédipo vão dizer: o esquizo é aquele que sabe partir. O esquizo, como esse avaliador do desejo, como esse produtor da maquinação desejante, ele sabe deixar os objetos, ele sabe abandonar os territórios, ele sabe quando partir. A diferença é que o perverso nega a lei do pai, mas constitui uma outra estrutura simbólica no lugar da lei do pai, e que tem relação com os objetos fetiche, com a negatividade. O esquizo arrastaria os fluxos até o deserto. Aqui nós temos o verdadeiro céu vazio. Não tem mais uma caveira rindo de escárnio. Mas uma abertura absolutamente sem imagem. Produtora, criadora, e não apenas consumista.
Então, como eu vou repetir, o avesso da lei, a paixão do proibido, a negatividade, a escolha do mal contra o bem, o partido de Satã contra o partido de Deus, é outro modo de confundir o desejo, pelo seu avesso, pelo seu contrário, que ainda assim carrega a marca de Deus, da lei do Pai, do bem, da razão, que está atrelada a ela pela oposição, pela dialética. Bom, na semana que vem, a gente vai falar um pouco da oposição entre o erotismo no Jorge Bataille, que visa acessar esse campo de imanência pela supressão dos limites, pela transgressão do interdito, e vamos opor a crueldade no Arthur. Crueldade no Arthur tem mais relação com o campo de imanência deleuze-guattariano. O desejo aí não está ligado ao sexo, não está ligado a uma sexualidade restrita, a uma transgressão dos interditos sexuais. O desejo está ligado no Arthur a um campo de intensidades livres, que são de todo tipo, no qual a sexualidade vai ser apenas, vai participar com apenas um conjunto de fluxos. Mas nesse sistema da crueldade há muitos outros. Digamos que a sexualidade restrita seria um modo de embicar a sexualidade, de dirigi-la. Um modo de dirigir a libido, de dirigir a força. E ficar preso na sexualidade restrita é, por outro lado, ainda venerar as tábuas da lei. Então, na semana que vem, eu vou trazer um trecho de um texto do Kunichi Uno, que é um filósofo japonês, chamado Sobre a Crueldade, em que ele vai fazer essa oposição entre erotismo e crueldade. E aí a gente vai seguir com o Deleuze-Guattari tentando pensar, ora, se o que é originariamente recalcado não é o desejo da mãe, o que é originariamente recalcado? Essa pergunta que a gente vai buscar responder. O que é originariamente recalcado se não é o incesto? O que haveria por baixo do incesto? O que o incesto, como desfiguração do desejo, esconde? O que essa imagem do excesso, do negativo, dissimula? Sobre Eros. Bom, gente, vou finalizando por aqui. Se alguém tiver uma questão, alguma pergunta. Foi excelente, super agradecido, Pentágono. Gostei muito. Como sempre, você é super claro, super interessante. Trazer todos esses autores enriquece muito tudo que a gente pensa. Obrigado. Valeu, Arthur. Aparece aí mais vezes. Tá bom. João, Oi, Flávio. você pode me falar depois como que eu faço para fazer inscrição e participar das outras? Beleza, eu te falo sim. A gente se encontra aqui toda semana nesse mesmo horário. Quem quiser aí, tiver interesse, outras pessoas também serão bem-vindos, bem-vindas. Bom, gente, por enquanto, eu sugeriria que vocês vissem o filme A Lavoura Arcaica, que é essa adaptação do livro do Radwan Nassar. Ali a gente vai ver em imagem, né, de uma outra forma, essa negatividade, né, que pode impelir o desejo.
e como que, de alguma forma, ela está atrelada à imagem da lei e da punição. E é a punição que essa transgressão vai chamar, de certa forma. Bom, gente, vamos finalizando, então. Boa noite aí. Um abraço.